as coordenadas x e y, a localização do ponto, como também as cotas. O levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, ele já seria um levantamento mais voltado para a questão de detalhes. Se vocês repararem aqui nesse desenho, ele, além das coordenadas dessa planta, ele tem algumas outras informações, como tem umas achuras, tem alguns pontos de detalhe, e o termo cadastral nesse tipo de levantamento se refere exatamente a isso. Já teria a introdução de quadras, localização do terreno, de onde está aquelas feições que foram levantadas. E, por último, a gente tem o plano altimétrico cadastral georreferenciado. Uma dúvida que sempre surge quando estou dando esse tipo de treinamento é se, por esse ter o nome georreferenciado, os outros não estariam georreferenciados. Mas é um pouco diferente. A NBR classifica como georreferenciado aqueles levantamentos que seguem as diretrizes de algum órgão regulamentador, como no caso que acho que vocês vão ver muito isso, ou se não já viram, no caso de referenciamento de imóveis rurais ou do próprio CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que ele segue as diretrizes do INCRA. Ele teria tanto as informações planealtimétricas, as informações cadastrais, que trariam os detalhes do local, traria informações como árvores, pontos de interferência, como postes, esse tipo de informação. E, além disso, ele traria no levantamento algumas informações determinadas como pelo INCRA, como qual foi o tipo de levantamento utilizado, o tipo de posicionamento, qual a precisão do levantamento, qual foi o referencial altimétrico utilizado. Tudo isso seguindo certas diretrizes. Isso pode variar de acordo com o órgão ao que vai estar regulamentando aquele tipo de levantamento. Essa imagem aí. Essa imagem aqui seria um plano altimétrico cadastral. Esse último levantamento que tu citou, ele é o mais completo de todos ou cada um tem suas especificações? Então, esses dois últimos seriam os mais completos. O, o mais comum, comumente utilizado, seria o cadastral. Esse já referenciado é que ele teria alguns acréscimos de acordo com o órgão que está regulamentando. O tipo de, vamos supor, se você for fazer um referenciamento de um imóvel rural, aí, nesse caso, teria que ser acrescentado, além das precisões, os confrontantes, limites de outras propriedades circundantes, se tem algum marco no local, qual foi esse marco, qual foi o ponto de partida, se for algum outro tipo de órgão, ou até na questão de georreferenciamento. Se for um georreferenciamento de imóvel urbano, essas informações já seriam diferentes. Já não seriam mais essa questão de limites e confrontantes, já teria algumas outras informações que teriam que ser adquiridas na prefeitura. Aí, em suma, são os dois mais completos, mas o que muda para o georreferenciado seriam esses tipos de informação. Aí ele acaba sendo só em situações bem específicas mesmo. Então, quer dizer que esse levantamento planeamento cadastral georreferenciado é mais para a área urbana? Não, pode ser para a área urbana ou para a rural, mas isso aí vai mudar quais as informações adicionais que tem que ser inserida neles. Isso aí varia de acordo com o órgão, porque o INCRA ele é responsável por regularização de imóveis rurais. Já para urbano, eu não tenho certeza se o INCRA também entra, mas eu sei que tem outros órgãos que regulamentam esse tipo de levantamento também. Então, para fazer o CAR, vai utilizar esse último levantamento, porque vai Isso, seguir. Certo, entendi. isso, Obrigada. teria todas essas informações. Inclusive, se você for fazer um georreferenciamento de imóvel rural, ele vai ter um nível de informações e, se não me engano, para o CAR vai ter um acréscimo de algumas informações. Eu realmente eu não cheguei nesse ponto ainda, mas eu posso trazer. No próximo encontro a gente vai tentar ver algumas aplicações e eu já posso tentar trazer para vocês quais são as especificações que são definidas pelo INCRA para esse tipo de levantamento. Certo.
Ainda com a topografia, a gente tem aqui alguns exemplos de instrumentos que são utilizados na topografia. A gente tem trena, o nível de canaleta ou o prisma. Geralmente eles são utilizados no mesmo. Deixa eu pegar aqui o mouse. Tanto o bastão de baliza quanto o prisma e o nível de canaleta, eles geralmente são utilizados em conjunto. O prisma é acoplado no bastão e o bastão geralmente costuma vir já com esse nível aqui, que é para você fazer deixar o nível horizontal, para poder ter uma melhor precisão da determinação da coordenada. No curso de vocês tem topografia? Vocês têm alguma disciplina relacionada? Eu não tenho certeza, mas eu acho que no meu tem. Eu tenho, mas ainda não paguei. Pagar eu não paguei, né? Acho que o meu tem. Topografia aplicada, tem sim. Pronto. Vocês vão conhecer tudo isso. Vocês vão conhecer, provavelmente vocês vão conhecer alguns desses equipamentos. E os básicos são o teodolito, a estação total e o nível. E aqui o prisma. Esses com certeza vocês vão conhecer. Espera, quais são os essenciais para a gente dar início a um levantamento topográfico? Se, por exemplo, alguém contrata a gente para fazer isso, a gente tem que ter todos ou tem com esses aqui dá para fazer alguma coisa? Então, com esses equipamentos, o essencial que você consegue fazer quase tudo seria o receptor GNSS. É o mais completo, mas ele também tem um custo um pouco mais elevado. Mas aí, dependendo da situação, vocês teriam que ter algum outro equipamento específico. Isso varia muito do tipo de levantamento que vocês vão ter que realizar. Se vocês quiserem apenas as cotas de um local, vocês não precisariam necessariamente de ter um receptor GNSS. Vocês poderiam ter um nível que ele também conseguiria fazer as leituras e determinar os pontos desde que você tenha uma referência de nível. Seja um RN do IBGE, ou um marco, ou até um ponto implantado anteriormente. Tá, a mesma coisa. Esse receptor GNS vai precisar desse bastão, esse tripé aí? Não. Já seriam equipamentos diferentes. Só ele, né? Isso. O receptor GNSS é só essa partezinha aqui de cima. Aí essa partezinha aí de cima fica no lugar desse bastão aí? Fica com o bastão próprio. Ele já vem com o equipamento, já vem com um bastão específico dele e junto com esse equipamentozinho aqui, que é onde você faz as configurações da antena receptora. Mas no geral, a estação total, ela é o equipamento que a gente pode dizer assim de baixo custo e mais completo, que a partir dela vocês conseguem fazer tanto a parte altimétrica quanto a parte planimétrica. Tanto fazer leituras de coordenadas, quanto ver a parte altimétrica. A estação total, que é necessário para você trabalhar com ela, se você não tiver um ponto materializado, seria o tripé e o bastão com o prisma. E esse prisma de mesa, que seria onde ela seria acropada. Aí, ela seria o equipamento que seria assim, mais completo, se for a de baixo custo, né? Porque uma estação total boa, ela custa em média entre 28 mil e 40 mil. Já um receptor GNSS, ele chega a custar entre 90 mil e 150 mil. Não. O quê? Só esse receptor? Mas eu acho que é mais fácil a gente conseguir emprestado com o professor, estação total. E outra coisa, gente, todos esses equipamentos, às vezes, eu particularmente e alguns colegas meus, quando a gente vai fazer algum tipo de levantamento, a gente opta por alugar o equipamento, porque o custo já vai ser bem reduzido e não adianta você ter um tipo de equipamento desse que você vai utilizar uma ou duas vezes no ano ou até no mês. Isso não valeria a pena. E vocês alugando, o custo do aluguel deveria ser introduzido justo dentro do valor de custo do serviço que vocês vão realizar. Fica mais fácil.